Os números parciais da atividade da Força Nacional no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Nós vamos ao vivo com o repórter Vones Mascarenhas, que tem mais detalhes sobre o assunto. Vones, bom dia. Bom dia, Cristiane. Os números apresentados ontem pela SEJAP, a Secretaria de Justiça e a Administração Penitenciária, são impressionantes. Presumindo que estamos falando de presídios. Os homens da Força Nacional de Segurança Pública, que estão atuando no Maranhão desde o último dia 12, através de decreto da situação de emergência que foi feita pelo governo estadual e tem um prazo de permanência de 180 dias, eles conseguiram encontrar no interior do sistema prisional do Maranhão nada menos que 6 armas de fogo, 276 armas brancas, como facas e similares, 6 quilos de maconha, 6 gramas de um pó branco semelhante à cocaína. Ainda vai ser averiguado pelo Instituto Médico Legal se trata realmente de cocaína, e 188 aparelhos celulares, além, é claro, de vários aparelhos eletrônicos. Essa situação só pôde ser descoberta pelos homens da Força Nacional, pois fizeram uma vistoria minuciosa em todas as unidades prisionais. Os homens da Força Nacional foram convocados através do decreto de emergência, que também vai permitir ao governo do Maranhão que faça a reforma e ampliação dos presídios de São Luís e Coroatá, que vão ter 150 vagas a mais. A construção do presídio de segurança máxima de São Luís, que também vai ter 150 vagas. Nas cidades de Codó e Balsas, mais 200 vagas, também através de recursos federais do decreto de emergência. E por último, a cidade de Imperatriz, que ganha a conclusão do presídio com mais 250 vagas. Os homens da Força Nacional são integrados por soldados e policiais militares, civis e da Polícia Federal, selecionados entre os melhores de todo o Brasil, e hoje tem um contingente de 18 mil soldados. Cristiane. Obrigada, Vones, pelas informações. Professores da rede estadual de ensino protestam contra o corte no orçamento da educação. Ontem, eles se reuniram com uma comissão de parlamentares aqui na Assembleia Legislativa. Os professores são contra o corte no orçamento de mais de 23 milhões de reais previstos para a educação em 2014. Segundo a categoria, a redução no orçamento é uma ameaça no cumprimento de compromissos firmados entre o governo do estado e os educadores. Os trabalhadores estão aqui, mais uma vez, queremos um posicionamento dos deputados e a garantia de emenda para que a gente amplie, porque as demandas são reais. O governo fez compromisso com os trabalhadores da educação. Está previsto agora ainda pagamento de promoção, titulação. Em 2014, 1/3 da categoria vai receber as progressões, e me estranha muito, e nos estranha muito, né, esse comportamento de redução, já que tem a necessidade de mais recursos. Durante a reunião, foi discutido o aumento no orçamento de alguns setores, como infraestrutura e comunicação, e a redução de outros, como educação e segurança pública, por exemplo. Os recursos para o combate ao analfabetismo caíram de 900 mil para 100 mil reais. De acordo com o líder do governo na Assembleia Legislativa, o corte na educação é fruto de uma redução nacional dos recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da educação. O que o governo me repassou é que essa retração de 250 milhões se deu em razão da diminuição também do repasse pelo Fundeb. A cesta básica que contém o Fundeb é fruto de arrecadações, tanto a nível nacional quanto a nível estadual. Se não há essa arrecadação, ou se essa arrecadação for diminuída por conta de uma crise de ordem nacional, é natural que houvesse retração também do Fundeb. O governo procurou fazer um orçamento enxuto, mas se amanhã essa arrecadação a nível nacional e estadual aumentar, que são os componentes da cesta básica que criam o Fundeb, você sabe que a lei foi criada com esse processo de arrecadação, ele vai repassar também proporcional ao campo da educação. O mais importante é que ele não fere a lei de responsabilidade fiscal, nem tampouco fere a Constituição. Portanto, eu não vejo nenhum tipo de afrontamento parlamentar que o governo tenha feito a qualquer tipo de segmento. O líder da oposição do Legislativo, Rubens Pereira Júnior, questionou o posicionamento do governo, disse que o canal de diálogo com a categoria foi aberto e que os deputados da bancada de oposição vão apresentar uma emenda para tentar reverter o corte na previsão orçamentária. A categoria já se mobiliza para cobrar melhorias no orçamento,
Qualquer política pública de educação a ser implantada no ano que vem tem que ter previsão orçamentária. Para ser garantida a implantação do Estatuto do Educador tem que ter previsão orçamentária. Então, valorizar a educação é colocar a educação com destaque no orçamento. Então, o nosso compromisso, pelo menos do Bloco Parlamentar de Oposição, apresentar uma emenda corrigindo, adequando os valores da educação, não permitir que seja nada votado de forma assodada, de forma acelerada, sem ser discutido, e garantir que a vontade dos professores será debatida na Assembleia Legislativa. Nós não podemos garantir a aprovação da emenda porque aí é a vontade da maioria, mas com pressão popular, neste jogo político, com o plenário lotado de professores, certamente os deputados ouvirão as vozes dos professores. A violência no bairro do Jaracati, as denúncias de assaltos na região chegam às redes sociais. A comunidade no Facebook diz tudo. Com 522 curtidas e inúmeros compartilhamentos, a população de São Luís quer mais segurança no Jaracati. A ação começou justamente nas redes sociais, com a divulgação de um vídeo com um relato de um assalto na região. O recado se propagou rápido e novos relatos surgiram. A explicação para a ação dos bandidos nessa área é que eles conhecem atalhos e caminhos da região. Com a instalação desse posto fixo dos policiais ficando aqui durante 24 horas, 2 policiais, o que eles fizeram? Eles migraram para outro setor. Para onde? Lá para o Renascença. Porque tem um acesso aqui no mangue que eles saem justamente no Renascença, por trás de alguns apartamentos. Nós intensificamos o policiamento lá. O que eles fizeram? Eles resolveram migrar aqui por trás do Shopping Jaracati. A maioria desses indivíduos que agem praticando roubo, eles são residentes aqui do próprio Jaracati, de algumas palafitas que aqui ficam. Então eles saem por dentro desse mangue, tendo acesso ali naquela área por trás do Shopping Jaracati, onde eles praticam roubo. Já tendo essas informações, inclusive imagens da forma que eles atuam, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos implementando agora o policiamento de moto naquele setor, para que assim a gente possa potencializar mais o policiamento preventivo naquela área. Ele explica que será reforçado o policiamento na região. Nós estamos potencializando o policiamento, colocando uma moto naqueles horários mais críticos, para que seja realizado o policiamento preventivo. Um dos trechos perigosos é a saída do Renascença para a Via Expressa. Os motoristas têm que reduzir a velocidade em vários trechos da pista. Motivo de insegurança e medo de assaltos em plena luz do dia. Sim, quando você passa por aqui, você fica temerosa? Alerta? Com certeza, em qualquer horário. Pode ser de manhã, à tarde. Eu evito à noite andar aqui. Eu tenho muito medo de andar à noite aqui. E quando você passa de dia, passa alerta? Sempre... Eu passo alerta, sempre olhando para os lados. Eu evito parar aqui, eu só parei porque vocês pediram, mas eu não paro aqui, dificilmente eu paro. A dica é evitar 2 coisas: andar com os vidros abaixados e deixar coisas de valor à mostra. Além disso, andar sempre alerta. Que evitem mulheres geralmente que colocam a bolsa sobre o banco, evitar de colocar essa bolsa porque chama a atenção. Às vezes a intenção daquele indivíduo que está pretendendo praticar um roubo, vamos dizer assim, a intenção dele não é nem aquele veículo, mas como ele vê a facilidade, o vidro está aberto e a bolsa ali exposta, ele vai efetuar. São pessoas que ficam com o vidro baixo, parada no semáforo, falando no celular, que também o celular já é um produto que eles gostam de efetuar isso, porque é um produto que serve até de moeda de troca para o uso de drogas, porque a maioria desses menores que praticam esses roubos e até furtos são justamente para alimentar o seu vício, que é o consumo da droga. Mesmo que de forma instintiva, os motoristas seguem o conselho e têm dirigido com cuidado e atenção para não ser vítimas de assaltos na região. Eu passo, infelizmente, em alta velocidade. Para tentar evitar ser assaltada? Isso. E aí, quando eu vejo alguma coisa estranha, eu dou o sinal de luz e passo correndo mesmo. E o pior é que a avenida, ela tem, eu espero que eles vejam as autoridades, porque ela está começando a ficar cheia de buracos. Fizeram um remendo do asfalto que eles colocaram de péssima qualidade, não sei se vocês já observaram, só filmar ali na frente. Então agora no inverno, só Deus. Bom, veja no próximo bloco Poder de Polícia. A gente conversa sobre este assunto com o advogado e professor Edson José Travassos Vidigal. Um instante só.
chega o período das chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir. Porque quando você encontra os possíveis focos da dengue, a dengue não encontra você. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde e Governo Federal. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Até que ponto pode ir a supremacia do Estado e seus agentes de defesa? O assunto é discutido no livro Poder de Polícia, lançado ontem na 20ª jornada do curso de Direito do Selma. A gente vai conversar agora com o autor do livro, Edson José Travassos Vidigal. Bom dia, bom dia, seja bem-vindo ao Portal da Assembleia. Bom dia a todos em casa. Bom, vamos falar como é que está sendo essa jornada lá? A 20ª jornada jurídica da Universidade de Selma acontece desde segunda-feira, hoje é o último dia, né? É um evento anual e a cada ano traz personalidades, doutrinadores, né, agentes do meio jurídico nacional para conferências e palestras aqui em São Luís, para os estudantes do Uniceu e para a comunidade em geral. O tema desse ano é segurança pública, justamente um tema bem em voga, né? Bem pertinente nessa bem discussão. Pertinente. Bom, eu estou com um livro aqui da tua autoria, Poder de Polícia, né? E é uma discussão, né, extremamente pertinente dentro desse Estado democrático de direito e dessa concepção de Estado que a gente tem no Brasil, né, onde se vê a proteção aí de toda a população, né, de todos os cidadãos, né. É diferente essa concepção de Estado que a gente tem em relação a outros países onde há uma democracia mais antiga, como na Europa e nos Estados Unidos? A partir da Constituição de 1988, nós podemos dizer que o nosso Estado democrático de direito está mais atual. A nossa concepção de Estado, ela extrapola a concepção de Estado moderno inicial, do Estado liberal, e alcança uma concepção que pode se chamar de Estado social, né, onde o Estado, ele mais do que garantir as liberdades individuais, ele tem o dever de garantir o desenvolvimento da dignidade da pessoa humana, né, da autodeterminação das pessoas. Então tem o dever de desenvolver a sociedade. Bom, e nesses 25 anos da Constituição vem se discutindo muito isso, né? Aquilo que está no papel, na Constituição, ou seja, essa Constituição que foi aprovada, que é considerada extremamente prolixa, né? Mas que dá conta de um mundo de coisas, né? E que é representativa em termos de avanços sociais e de controle social e participação social nela, né? E o país que a gente vive, né? Onde essa Constituição ela não consegue, né? De fato, ser aplicada na prática, né? Existem várias críticas à Constituição, à nossa Constituição de 88. Normalmente eu sou um defensor da nossa Constituição de 88. Por mais prolixa que ela seja, eu acredito que no nosso momento de desenvolvimento histórico ela é necessária, né? Como nós, outro dia estávamos comentando aqui, a nossa democracia é muito incipiente ainda, né? A história do nosso país é muito nova ainda. Então eu acredito ser necessário, sim. Nós estávamos saindo de um período de ditadura militar onde os direitos não eram garantidos, né? Então, por isso a nossa Constituição tem muitos direitos garantidos,
né? Claro que a gente ainda não conseguiu colocar isso em prática, mas eu acho que é um bom ponto de partida. Bom, em conversa aqui com um especialista também em direito eleitoral, Carlos Eduardo Lula, em direito constitucional, sim, ele falava isso, né? Apesar de ser extremamente exaustiva, prolixa a Constituição, ela dá conta de um monte de coisas, é um avanço, mas é necessário que haja um fortalecimento maior das instituições. Esse é o ponto, E, inclusive, em relação à questão policial, da segurança pública, né? Que é um dos agentes aí desse Estado, né? Exatamente. O que nós estamos vivendo atualmente é justamente uma crise da credibilidade das nossas instituições, né? E essas crises, elas são necessárias, porque a crise é um momento natural do desenvolvimento de qualquer coisa, né? O desenvolvimento pessoal, né? Se uma pessoa não entra em crise, ela não se desenvolve. É a mesma coisa as instituições. Então, eu acredito que o que nós estamos passando é natural do desenvolvimento da nossa democracia. Então, é um momento onde as instituições precisam se repensar, né? Precisam se autocriticar, ver o que está dando certo, o que está dando errado, o que falta suprir, né? Para se reinventarem e ter de novo a legitimação da população. Bom, falta a gente olhar também a polícia não só do ponto de vista do poder coercitivo, né, mas como um agente de fato social que está ali na prevenção, que está na garantia da segurança pública, mas não só como um poder coercitivo? Cristiane, eu fico sempre impressionado com as suas colocações, né, que são muito pertinentes. É exatamente isso que eu penso. A polícia, como coloco aí no livro, esse livro eu faço um desenvolvimento histórico do Instituto de Polícia e do Poder de Polícia, né? A palavra polícia, pouco sabe, mas vem da palavra polis, né, da polis grega, da mesma forma a palavra política. Então, a atividade policial é aquela atividade ligada à polis, ou seja, ligada à cidade, né, ligada à sociedade. E é uma atividade que busca compatibilizar os interesses individuais aos interesses coletivos. Agora, essa compatibilização, a priori, ela é feita pelo cerceamento de liberdades individuais, né, quando essas liberdades individuais vão contra o interesse coletivo. Mas, além disso, essa compatibilização pode ser feita, como você está colocando aí, por meio de atividades preventivas, né, de medidas preventivas, tais quais a educação, né, a socialização, né, medidas pelas quais a pessoa ela possa se inserir na sociedade de fato, como cidadão, e participar da sociedade, né, de seus ônus e de seus bônus. Que o que acontece normalmente é que determinada parcela da sociedade é descriminalizada, né? Já é excluída de antemão dos benefícios, dos ônus, dos bônus da sociedade, né? E ficam só com os ônus. Essa parte da sociedade vai acabar na criminalidade, claro, né? Bom, aqui no Brasil a gente tem muito o uso do direito penal, né? Das penalidades, né? E a gente tem muito também essa visão da polícia como um poder coercitivo que vai lá, né, para coibir, para o enfrentamento da violência, né, o direito penal e a questão coercitiva da polícia. Como, na tua opinião, o livro aponta para isso? Como que mudar esses paradigmas aqui no país? Existe uma corrente, eu não sou especialista em direito penal, minha área é direito público, mas direito constitucional, direito eleitoral e administrativo. Mas existe uma corrente da criminalística que chama teoria criminalística crítica. Aqui no Maranhão nós temos um expoente importante dessa corrente que é o Dr. Cláudio Guimarães, promotor de justiça e professor lá da UFMA e do SELMA também. Essa teoria, ela faz uma crítica justamente à questão da pena como a panaceia da sociedade, né, para resolver o problema de segurança pública. Ele diz que existe uma função não declarada da pena, que é justamente legitimar a exclusão de determinadas pessoas que de antemão foram postas à margem da sociedade. Por isso é que se vê isso num lugar comum e nas vozes de qualquer cidadão, por exemplo, tem que diminuir a maioridade penal, tem que prender, somos favoráveis à pena de morte. Quer dizer, essas questões que estão cada vez mais, né, no senso comum, são vistas justamente por conta desses paradigmas aí? Exatamente, isso tem que ser mudado, porque nós temos que ter uma visão de que o crime é uma consequência de causas, né? Então não adianta você querer remediar as consequências, você tem que atacar as causas. E as causas são justamente essas, a exclusão social, a falta de perspectiva. Eu estava lendo o editorial de um jornal aqui a semana passada, o editor estava falando que o rico que usa drogas, ele vira doente. O pobre que usa drogas vira bandido.
Isso é a maior verdade que tem. Porque o rico ele tem recursos para se internar numa clínica, né, ficar num spa lá e tal. Agora, a criança pobre, né, o adolescente pobre, que pega e se mete com drogas, ela já não tem perspectiva de nada na vida. Durante um tempo, quando eu fazia meu curso de filosofia, eu fiz um estágio no Colum. Né, então tive a oportunidade de dar aula para as crianças, né, muito carentes. E elas simplesmente diziam, professor, para que eu vou estudar isso aqui? Porque eu não vou usar isso para nada na vida. Eu não vou ser grandes coisas na vida. Elas não tinham perspectiva de nada, simplesmente. Não tinham perspectivas de um dia chegar a ser cidadãos. Né? Então elas achavam, olha, eu já estou excluído desde já da sociedade. Então, já nasce excluído. Já nasce excluído, então eu não tenho chance. Para que eu vou estudar? Né? Então eu vou me meter com drogas, eu vou olhar, pô, nessa sociedade onde eu vivo, quem é que é meu ídolo? É o traficante, né, que está com um carrão, né, está com mulher ao redor, um monte de mulher bonita, né, porque é o status, né, aquele monte de cordão de ouro e tal. É o traficante, é o bandido, é o assassino, né, o estuprador. Esses são os ídolos dessas pessoas que já nascem marginalizadas, de antemão excluídas da sociedade. Então é isso que a gente precisa mudar, a meu ver. Né? E o direito penal só remedia um sintoma, a meu ver. Você precisa de políticas públicas de antemão para que possam atacar as causas, né? A exclusão social, principalmente. Edson, falando nessa questão da insegurança, né, e da produção da violência, onde está inserido esse agente que é a polícia, né? Por exemplo, hoje foi lançada uma pesquisa do IPEC que mostra que as favelas do Rio de Janeiro, 65% dos moradores das favelas já pertencem à classe média brasileira. Né? Quer dizer, ou seja, há um avanço de renda, mas esse avanço de renda não significa um avanço ao processo de educação, né, acesso à cultura, e eles colocam ainda, paralelo a essa percentagem aí, a gente tem o índice de insegurança nessas favelas, né, que continua muito alto, mesmo os 65%, ou seja, maior parte sendo da classe média brasileira. Né? Há grandes equívocos aí, né? O que eu vejo é que os índices do governo eles são um pouco deturpados, né? E estão puxando para a classe média. Na realidade, essas pessoas elas não estão tendo acesso à renda, elas estão tendo acesso a crédito, que é uma coisa bem diferente. E o que está acontecendo é um superendividamento das famílias brasileiras. De fato, classe média, o que é ser classe média no Brasil, exatamente. Né? O que é ser classe média? Atualmente é ser endividado, né? É você ter crédito em vários bancos e estar endividado sem conseguir pagar tudo que você pegou de crédito para poder comprar um carro novo, fazer um financiamento em 500 prestações a perder de vista. E acontece o que tem um problema de trânsito nas nossas cidades atualmente, absurdo. Por quê? Porque você não tem dinheiro nem para pagar os estudos do seu filho, mas tem um carro na garagem, ou 2 ou 3, né? Porque o governo investiu nisso, né? Dá isenção de impostos para os fabricantes, abre linhas de créditos para os que têm menos renda, né? E aí você vê, todo mundo tem carro hoje em dia. E aí outro dia eu estava lendo em algum lugar, no Facebook, alguma coisa, uma frase que me chamou a atenção, dizendo assim, país desenvolvido não é aquele que pobre tem carro, é aquele que rico anda de transporte público. Porque você tem um transporte público de qualidade. Exatamente. De qualidade. Então, a meu ver, o governo está indo na contramão. Está fomentando o crédito, quando na realidade deveria fomentar a educação, como você colocou. Está dando isenção de impostos para fabricantes de automóveis, dizendo, gera emprego. Sim, a educação não gera emprego, também não. Por que não se dá isenção de impostos para outras atividades que gerem cultura, que gerem emprego? Edson, só para terminar a nossa entrevista, eu queria falar um pouquinho desse sujeito social que faz parte, né, dessa força que é a polícia. Né? A gente entrevistou aqui o Major Wellington, que inclusive aparece numa de nossas matérias hoje, lá sobre a violência no Jaracati, e ele fala do déficit de policiais na área do 8º Batalhão da Polícia Militar. Né? Hoje são cerca de 300 policiais e deveriam ter 800 policiais nas ruas. E aí ele coloca muito bem a questão do estresse, né, que esse policial, que é também um cidadão, né, sofre, né, no decorrer da sua jornada de trabalho. Né? Ontem eu estava comentando a respeito disso numa rádio. De fato, o nosso efetivo policial é muito pequeno. Os nossos policiais, eles não estão equipados, né, porque o policial ele tem uma armazinha de nada para lutar contra um bandido que está com um arsenal, né, bélico. Eles não têm preparo, né, preparo nem físico nem psicológico
para suportar o que eles são submetidos diariamente, né? Então, eles acabam pagando o pato da história. Você vê essa semana, né, o coronel sendo lá agredido por manifestantes. E aí ficar direitos humanos, sim, de um lado tem os direitos humanos, claro. Agora, do outro tem o poder de polícia, justamente, que vem coibir o excesso, né, de liberdade, justamente. Quando eu buscando a minha felicidade, né, como uma pessoa humana, eu extrapolo a minha esfera de liberdade e alcanço a sua, a partir daí não há mais de que se falar em direitos humanos. A partir daí há que se falar em poder de polícia, de fato, né, a sociedade se defendendo de abusos individuais. E o policial ele tem que estar preparado para isso, né, ele tem que ter ferramentas para isso, e não tem. Então, de fato, aí me falam, vamos investir 83 milhões em presídios, né, construção de presídios e ampliação e reforma. Tá, mas quanto que nós vamos investir na educação, no preparo dos policiais, né, no efetivo, nas ferramentas que esses policiais vão utilizar para manter a ordem, e não só de forma repressiva, mas de forma preventiva, né? É o que se fala muito hoje em dia, segurança cidadã. Você tem que buscar a segurança fomentando a cidadania e não reprimindo, né? Não criando marginais. Bom, Edson, o livro pode ser encontrado aonde? Se vocês quiserem adquirir, quiserem se aprofundar nesse tema? O livro pode ser encontrado nas livrarias do ramo, né? Lá na Universidade Selma eu tenho certeza que tem, em outras eu não sei. E o e-mail da editora é contato@penelopeeditora.com.br, quem quiser adquirir o livro. Muito obrigada pela tua entrevista. Eu é que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui com você. Obrigada. Bom, o Portal da Assembleia vai ficando por aqui, mas antes eu queria dar só uma nota do que está acontecendo agora lá na área do Maracanã. Os moradores do Maracanã interditam desde o início da manhã desta quinta-feira o trecho da BR-135 próximo à unidade de ensino básico Zuleide de Andrade. A interdição, que já causa um grande engarrafamento no local, acontece em protesto pelas condições das escolas dos povoados da região do Maracanã. Segundo os moradores, as escolas estão sem infraestrutura para abrigar os alunos. Muitas crianças fazem o trajeto a pé devido à falta de transporte público na região. A população ateou fogo em pneus e madeiras e afirma que não irá liberar o trecho da BR-135 até que alguma providência seja tomada. O portal fica por aqui. Daqui a pouquinho você acompanha a sessão plenária e o trabalho do seu parlamentar a partir das 9h30 em transmissão ao vivo pela TV Assembleia. Um ótimo dia para você e até amanhã.